bom poder estar participando contigo e trazendo um pouco de conhecimento, de transformação, de esclarecimento e de orientações também sobre saúde mental, emoções, espiritualidade e um pouco das experiências que eu tenho vivido como profissional em psicanálise há mais de 20 anos, como mentora de mulheres há mais de 15 anos, e para mim está sempre sendo uma alegria poder participar com vocês aqui nesse horário. Olha, deixa eu me apresentar, eu me chamo Tati Lima, sou psicanalista sênior, fundadora da comunidade Transformar, e sou uma pessoa apaixonada por ensinar o caminho do bem, um caminho de cura, um caminho de transformação, aonde nós acreditamos que esse caminho começa por dentro, começa pelo auto-reconhecimento. Eu sei que você tem aí a oportunidade de adquirir muito conhecimento através dessa maravilhosa internet, mas bom é aprender a fazer um filtro, bom é aprender a se reconhecer, bom é aprender a se posicionar. Só um minutinho. O pedestal tá virando. Só um minutinho, gente. Eu costumo falar que a vida é assim mesmo, vida acontecendo, as coisas saem do seu planejamento, fogem às suas regras, e aí é o desafio da adaptação. E tudo isso também tem muito a ver com os reflexos da sua estrutura emocional. Como eu estava dizendo, nós da comunidade Transformar, eu, Tatiana, profissional, pessoa, nós acreditamos que a transformação mais profunda que pode acontecer em você, ela surge a partir do princípio de você aprender a se auto-observar, se auto-avaliar. A busca do conhecimento, hoje em dia, ela é muito mais facilitada, né? A gente dá um clique, tem acesso aí a muito conteúdo muito bom. Mas todo esse conteúdo, ele precisa ser trazido para a sua vida, ele precisa ser posicionado de maneira correta. E você precisa aprender estratégias de como aplicá-lo na sua vida para o seu momento. Porque, na verdade, não existe uma fórmula mágica, tá certo? O que existe é a oportunidade de você aprender a avaliar as várias etapas da sua vida, assim como a dinâmica do que está acontecendo nos relacionamentos. Eu costumo dizer que a palavra relacionamento, por si só, é um real acionamento. E que também é um real acionamento da sua realidade. Ou seja, todo relacionamento é um real acionamento das verdades que você traz dentro de si, das experiências que você traz dentro de si, e elas acabam se repetindo. Nessa sequência da nossa live, nós vamos estar comentando ainda sobre a questão da dependência emocional, lidando com mulheres ao longo desses anos, e com homens também na mentoria. Nós temos encontrado um número muito grande de pessoas que têm vivido essa situação de ser dependente, de estar dependente emocionalmente. E aí hoje eu quero conversar com você sobre o que faz um indivíduo se tornar um ser dependente, emocionalmente falando. Porque, na verdade, todos nós somos dependentes. Olhando com o olhar da psicanálise, principalmente a freudiana, e também olhando com um olhar um pouco mais sistêmico, onde a gente vai percebendo essa dinâmica de contato entre pessoas, porque o ser humano ele não foi feito para viver sozinho, e ele foi feito para se relacionar através dos sentimentos, das emoções, do pensamento, do toque, da existência, do pertencimento. Então, todo ser humano ele passa e precisa passar pelas experiências de comparação com uma outra pessoa, de vivências com outras pessoas, de envolvimentos com outros núcleos, de envolvimentos com as sensações e os pensamentos que não são seus. Isso acontece muito, por exemplo, desde a primeira infância. E aí é bem interessante que a primeira infância, ela é o marco do maior referencial que você tem para a formação da sua personalidade. Ela é o marco do referencial aonde é ali
que você vai aprender a perceber o que está vivendo, o que está acontecendo, como você sentiu o que está acontecendo ali e como você trouxe para dentro de você essa situação e como você se sente com isso. É muito interessante que algumas pessoas elas ainda acreditam que a criança não está percebendo muita coisa. Ah, a criança não sabe de nada. Ah, a criança ela vai dar o jeito dela. Sim, realmente. A criança ela sempre vai ter que dar o jeito dela para absorver o impacto das experiências que ela está vivendo, sem mesmo saber o porquê daquelas experiências. É muito interessante que quando eu estou lecionando psicanálise, eu deixo muito claro para os meus alunos e para as turmas que nós formamos aqui na comunidade Transformar, que o período da primeira infância, ele é o período mais maravilhoso que um ser humano pode viver e é o período mais importante da vida de um ser humano. Porque é na primeira infância que acontecem as boas marcas e acontecem também as marcas difíceis e dolorosas. É na primeira infância que acontece a percepção do mundo, é na primeira infância que acontece a percepção de si e é na primeira infância que acontece a percepção do outro. E toda essa dinâmica de troca, aonde a criança ela não tem um mapa, ela não tem ali alguém dizendo, oh, faça isso, faça aquilo internamente. Por mais que o adulto ou quem está criando essa criança, o educador, ele possa estar mostrando o caminho, como a criança vai decidir absorver esse conteúdo, só ela que sabe. Tem uma frase que eu gosto muito de um dos mestres que eu estudo, que ele vai falar que os pais podem ofertar um grande amor à criança, mas eles não têm condições de decidir como essa criança absorveu esse amor. Entende isso? É uma perspectiva muito importante, muito interessante, porque a gente vai dar uma parada para pensar e observar que, mesmo que os pais eles possam ofertar o que eles entendem ser o auge do amor, o que eles entendem ser o máximo do cuidado, o que eles entendem ser a melhor qualidade de vida, a forma com que essa criança ela vai trazer para dentro dela é única e é isso que forma a individualidade da criança. É por isso que a gente encontra, por exemplo, famílias que declaram, né, que amaram muito os filhos, que educaram, ofertaram o melhor, que não deixaram faltar nada, que cobriram de carinho. E quando essa criança cresce, ela traz ali alguns traços difíceis, uma personalidade complicada, às vezes uma personalidade desafiadora, uma personalidade delinquente, assim, umas coisas bem doloridas para o convívio familiar. E aí a família ela entra em crise porque fica pensando onde errou, o que aconteceu, o que foi feito. Quando se faz uma anamnese, uma pesquisa muito profunda para observar a dinâmica dessa família, às vezes não se encontra um trauma exagerado, né? Uma violência abusiva, não. Foi uma vida normal, corriqueira, dentro de alguns limites e oscilações, mas mesmo assim, essa criança ela foi recebendo os impactos dessas experiências e ela foi fazendo a medida do que iria absorver. E a reação também é ela quem faz. Embora em algumas situações isso seja muito complicado, quando gera um transtorno de personalidade por causa da marca do trauma, como a gente chama na psicanálise, também é a beleza de ter a própria personalidade, a própria identidade. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque se uma criança ela é capaz de fazer o filtro e trazer para si as percepções do que está acontecendo no mundo, no universo, com as pessoas e com os ensinamentos, ainda que não sejam pontos traumáticos de violência, de abuso ou exageros, como a gente está acostumado a ouvir, essa criança ela é capaz de receber esses impactos e fazer um filtro e crescer com uma personalidade danificada, transtornada. Imagina uma criança que, apesar de todas essas situações, ela, além disso, vivendo essas mesmas intensidades, ela não consegue decidir quem é. Ela não consegue filtrar o melhor para si. É muito importante esse ponto,
Porque com o olhar da psicanálise, a gente vai começar a perceber como essa criança, ela começa a duvidar de si mesma, começa a trazer muitas questões dentro dos seus pensamentos. A sua mente, ela começa a abrir um espaço para muitas perguntas e poucas respostas. Ela também geralmente se recua muito, né? Se fecha muito. Ela não se posiciona em decidir avançar, acaba se tornando mais fechada, mais inquieta, mais entendendo que está vivendo algum tipo de risco. E aí essa criança, ela começa a se perceber sozinha e precisa perceber que tem que agradar o outro para poder existir de alguma maneira. Esse é o ponto, segundo a psicanálise, principalmente a freudiana, que a gente ressalta aqui na nossa turma e também nos núcleos de estudo, nos círculos de estudo que a gente faz, quando a criança começa a entender que ela não pode ser o que ela deseja ser, ela não pode expressar a verdade do que ela pensa, e aí ela começa a desejar, a entender que ela tem que ser o que o outro precisa e somente o que o outro precisa. Esse é um ponto muito importante para quem vive uma dependência emocional, para que possa compreender uma maneira de sair dessa situação, ou de mudar, ou de aliviar essa estrutura de vida. É o fato de compreender e perceber quais foram as marcas quando você ainda era criança, quando você ainda era pequenina, e aí você precisou se encolher, se embotar nas suas emoções, se guardar no seu mundo e começou a somente ser o que o outro decidia, ser o que o outro permitia, ser aquilo que a outra pessoa precisava. É muito interessante que ao longo de 20 anos de profissão e de atendimento bem próximo, eu consigo perceber como é real essa situação aonde a pessoa que é dependente emocional, ela vive um pânico quando ela percebe que está livre, que está solta e que não tem a obrigatoriedade de agradar ninguém. É incrível como essa pessoa entra em pane emocional e aí abre uma angústia, abre um desespero, abre uma falta, aonde você, se vive uma dependência emocional ou conhece alguém assim, percebe que é muito comum essa pessoa voltar para o seu agressor, voltar para aquele que o mantém de uma maneira danosa, de uma maneira dolorosa e de uma maneira onde o diminui de quem é. Porque quando essa pessoa ela começa a perceber que ela não precisa mais olhar e fazer as coisas pelo outro, ela precisa automaticamente aprender a se observar, a se avaliar. E essa é uma dinâmica que lembra que eu estava comentando que a criança, quando ela era criança, ela não podia se observar, ela não podia falar o que pensava, ela não podia ter a própria opinião, ela não podia porque algum dano, alguma coisa muito ruim acontecia. Então ela aprendeu a ser o que o outro precisava. Agora, fora do relacionamento dependente ou distante desse relacionamento, essa criança, essa pessoa adulta, né, essa mulher ou esse homem adulto, quando eles se veem fora do posicionamento do agressor, o que acontece? Ele acaba gerando, vou usar essa palavra, gerando um desespero muito grande em si, porque ele vai ter que aprender a se olhar pela primeira vez na vida. Eu estou procurando assim termos não técnicos, né, para poder expressar para vocês de uma maneira bem simples, bem tranquila. Imagina uma pessoa que foi ensinada, que foi doutrinada a somente olhar para o outro e a embotar os seus pensamentos e sentimentos o tempo todo. Agora se vê sem essa oportunidade e ela vai ter que olhar para quem? Vai ter que olhar para si. E aí quando olha para si, não consegue decidir
reconhecer, não consegue se admirar, não consegue formular ao redor de si uma ideia de existência. Só existe porque o outro fornece, só existe porque o outro quer, só existe porque o outro está dizendo, só existe porque o outro remete a uma estrutura de dor. É muito desafiador sair desse ciclo, mudar esse ciclo. Todas as vezes que um dependente emocional percebe a oportunidade de agradar alguém, seja cônjuge, como eu falo, namorado, namorada, filhos, relacionamentos de amizade, fraternidade entre irmãos, enfim, o modelo de relacionamento que você tem na sociedade, até mesmo relacionamentos religiosos, relacionamentos que vão precisar de uma certa devoção, aonde esse indivíduo vai se lançar em propriedades sem sequer avaliar se aquilo vai ser bom ou ruim, se está fazendo bem para ele mesmo ou não, para ela mesma. Não existem essas avaliações, o que importa é só o outro. Porque uma das características do indivíduo com dependência emocional é perceber que a outra pessoa vai continuar mantendo o sistema agressor, vai continuar mantendo o sistema da falta, vai continuar mantendo aquela expectativa do susto, do medo, da tensão que enrijece, né? Ai, mas eu tenho que fazer, eu lido com muitas mulheres, e aí eu escuto muito as mulheres, às vezes, que vivem a dependência emocional, falar, doutora Tati, eu tenho que ter muito cuidado, porque no meu relacionamento, quando ele chega, tem que estar tudo prontinho, a comida tem que estar toda certinha, porque se eu perder o horário dá problema. E aí a gente para um pouquinho, porque assim, nós estamos falando do século XXI, um século de colaboração nos relacionamentos, um século onde os relacionamentos eles estão sendo induzidos de maneira saudável a perceber que todos colaboram numa estrutura de vivência, né? Se está numa casa, num apartamento, num ambiente de vivência, onde um faz a comida, o que custa o outro lavar o prato, né? E se o outro bebe uma água no copo, o que custa o outro fazer? Então, assim, numa codependência saudável. Mas quando essa pessoa ela vive uma estrutura de dependência emocional, ela sempre traz para si a responsabilidade e a sobrecarga de fazer tudo pelo outro. Tudo pelo outro. É nossa casa, mas só quem faz as coisas é você. É nossa família, mas só quem sai para batalhar e buscar a finança é você. São nossos filhos, mas na hora de colocar os filhos no eixo, não se manifesta, sabe? E aí você vai acumulando uma sobrecarga, buscando resolver a vida dos outros o tempo todo. Porque é uma característica do dependente emocional sempre olhar para a vida do outro, porque assim essa pessoa continua numa rota de fuga e na rota de fuga ela continua não olhando para si mesma. E aí tem um ponto que eu acho muito importante, que você saiba se você vive ou se você conhece alguém que vive uma dependência emocional. Olhar para si mesma provoca pânico. Exatamente. Olhar para si mesmo provoca pânico. E aí o pânico, ele é um sistema de perigo, alerta o tempo todo. É como se dentro do coração e dentro dos pensamentos, como se dentro das emoções e dentro dos pensamentos, essa pessoa tivesse um alarme de perigo o tempo todo. E aí, esse alarme de perigo, ele começa a agir no seu corpo, fazendo com que você tenha sintomas no corpo o tempo todo, conduzindo até mesmo a um transtorno de ansiedade, uma crise no transtorno de ansiedade, ou um pânico generalizado, onde o medo ele acaba ganhando proporções que não são verdadeiras. Porque existe um processo que a sua mente faz, aonde ela
para não ter que lidar com a informação, que é olhar para si mesma, ela começa a gerar uma série de fantasias, e essas fantasias agora viram monstros, e esses monstros viram exageros, e esses exageros são despejados na sua cabeça, e quando você vê, você está falando e acreditando em situações que nunca nem aconteceram. É o famoso e se. E se chegar, e se acontecer, e se o ônibus cair, e se o elevador parar, e se o carro virar, e se o pneu da bicicleta furar, e se a pessoa não chegar no horário, esse ciclo que vai sendo ampliado com o medo, que vai sendo ampliado, gerando um pânico, quando na verdade o pânico em si, ele acontece porque está sendo nutrido por essa defesa emocional que você precisa aprender a desarmar. Olha que interessante. Estou aqui passando para você uma dica muito preciosa, muito valiosa, para lembrá-la que a estrutura da síndrome do pânico, ela acontece porque a sua mente criou fantasias muito verdadeiras e você sente como verdade, que afetam os seus pensamentos, afetam o seu corpo, afeta a forma com que você se comporta. Tudo isso para que você fuja da sua verdade. Uma verdade que você passou a vida inteira fugindo. Uma verdade que você passou a vida inteira ocultando. Uma verdade que você passou a vida inteira não querendo olhar, colocando ali as muralhas, e por causa disso, você vai buscar relacionamentos tóxicos que te mantêm na mesma posição de dependente. Ah, mas o cara agride você. Ué, mas o agressor repete a agressão e você se mantém vitimizada, dolorida e incapaz. Por quê? Porque lá na infância alguma coisa aconteceu e você entendeu que era incapaz. Agora, na vida adulta, você procura alguém que te mantém num relacionamento onde você continua se sentindo como criança, incapaz. Compreende? Ah, mas eu tô casada com um cara que é um banana. Ele não briga, ele não bate, mas ele também não faz nada. Interessante. Esse cara que não faz nada, que é o chamado homem banana, ele não grita, ele não bate, ele não te agride fisicamente, mas ele também não te reconhece com o valor que você tem, com a preciosidade que você tem. E aí o que acontece quando ele não te reconhece? Ele te mantém ativamente como se diz, gente? Fugiu a palavra. Você tá com alguém banana, você é obrigada a sempre agir, a sempre decidir, a sempre na frente, né? Dominante. E aí, se você está com alguém que é dominante, porque você não pode parar nem um pouquinho para ser frágil, isso vai te remeter à sua infância, quando você precisou mostrar para alguém que dava conta de tudo sozinha. Então, se você está com um cara que é chamado uma personalidade banana, esse cara ele vai continuar mantendo você fazendo tudo sozinha, porque é isso que você conhece. Aí você depende dele para ser assim. Compreende? A personalidade dependente, o transtorno de dependência emocional, que é diferente da personalidade dependente, né? A dependência emocional, ela é provocada por causa das suas faltas. Imagina aí uma criança com fome, muita fome, muita fome, muita fome. E por causa dessa muita fome, essa criança, ela aprendeu a ficar quietinha, a chorar quietinha, a não reclamar, porque teve muita fome. Agora, esse choro, essa tristeza, essa mágoa foram internalizadas e ela aprendeu a lidar com a fome, mas ela continua mantendo a fome. Ela cresce. Ao buscar um relacionamento, e se essa pessoa não tratou, não cuidou, não aprendeu estratégias para curar essa criança ferida que continua com essa fome, ela vai buscar alguém que reproduza o ciclo para manter a fome. Aí o relacionamento nunca é o suficiente, sempre deixa a desejar para você, sempre te coloca em situações danosas, te coloca em situações de risco, te coloca em situações que diminuem o seu potencial. Eu conheço mulheres fantásticas, empresárias lindas,
que chegam aqui para a mentoria, que estão no nosso ciclo aqui de estudo com mulheres. E aí elas estão começando a aprender, algumas já aprenderam, já mudaram de vida, mas algumas ainda estão no processo aprendendo o real valor, porque essas mulheres acabam projetando no profissional uma grandeza, uma potência muito grande, mas negam o feminino, negam essa estrutura da dor e se relacionam com alguém que as diminui, que as mantém pequenas, limitadas, que as mantém numa situação muito danosa. Então, quando você ouvir falar de dependência emocional, quando você se perceber numa situação dessa, ou quando você entender que não quer mais isso para sua vida, seria muito bom você procurar uma ajuda profissional, romper o bloqueio, romper essa falsa mentira de que psicólogo é para doido. Não, psicólogo, psicanalista são profissionais feitos para cuidar da sua alma, né? Permitidos por Deus para que você tenha acesso a um conhecimento saudável para que você mude a sua vida. É claro que só quem pode mudar a sua vida é você, porque a decisão é sua. Mas quando você aprende estratégias, quando você aprende a começar a separar o que era da sua infância, o que você quer para a sua vida agora, quando você começa a perceber que você merece mais, quando você se posiciona como filha de quem é, com o amor do Criador, você entende que por mais que você não tenha conhecido um amor saudável, o amor do Criador precisa suprir esse vazio na sua vida e você precisa achar esse amor dentro de você. E você só vai achar esse amor dentro de você se você parar de buscar em todo mundo e olhar para você mesmo. E aí fica uma grande reflexão. Será que você aguenta olhar para você? Quando você olha para você, o que você enxerga? Está precisando aprender a enxergar o amor de Deus em você. Com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E a começar a mudar as circunstâncias da sua vida. Está precisando olhar para dentro de você e encontrar essa menina ferida e dizer para ela, ei, vem cá, vamos conversar. Seja sincera. Abrace e cure ela. Está precisando harmonizar alguns sentimentos e emoções através de orientações saudáveis. E como profissional, já há 20 anos nesse desenvolvimento, eu quero te dizer algo bem direto e reto. Sozinha você não vai conseguir. E ainda vou te dizer uma outra coisa, como ministra, alguém que acredita no Criador. Às vezes o jeito com que você se relaciona com a espiritualidade está danificado por causa dessas marcas. E aí o Criador, ele quer mostrar muito mais coisas, fazer muito mais coisas em você. O Criador, ele quer desenvolver muito mais do Espírito dele na sua vida, mas você está paralisada num trauma, numa dor de menina, e esse trauma e essa dor da menina está fazendo com que você conheça Deus de um jeito só. E aí passa 1 ano, passa 2, passa 3, e você não se sente amada, nem amada pelo Criador. É a sua menina ferida, traumatizada, que você não vê há anos, porque você ainda não teve coragem e nem teve estratégia para se manter cuidando dela. Então, nas estruturas de dependência emocional, o que eu posso ressaltar para você é: observe as repetições na sua vida. Observe os seus relacionamentos, porque relacionamentos é um real acionamento. E toda vez que o acionamento é real, ele vai acionar o quê? Uma ação. Algo que você viveu. Sabe aquela situação de que você passou, sentiu um cheiro e o cheiro te lembrou algo? Isso é um real acionamento. Ó. Um cheiro, um odor te lembrou algo. Se esse algo for agradável, que bom, o cheiro é bom, a memória é boa. Mas se for desagradável, vai causar uma dor. É assim ou não é? Então, os relacionamentos que você se envolve são assim também. Eles ativam memórias e essas memórias vêm desde a primeira infância. Alguns relacionamentos são saudáveis, produzem o bem, mostram que você pode mudar e melhorar.
mas a grande maioria são relacionamentos que ativam partes tóxicas, são relacionamentos que ativam memórias em você que você não quer nem enxergar, não quer nem ouvir falar delas, passou a vida toda fugindo, e por causa dessa rota de fuga você se tornou uma estrutura dependente emocional. A dependência emocional é uma projeção de rota de fuga. Você foge de você e você quer que o outro diga Deixa eu melhorar minha fala. Você foge de você e você deseja que o outro mostre o caminho que você tem que seguir, o que você tem que fazer. É como se você pegasse a sua identidade, a sua estrutura de vida e decisão e desse nas mãos de outra pessoa. E a outra pessoa faz o que quer. Ao longo de 20 anos, eu também tenho visto como os dependentes emocionais atraem pessoas com estrutura que nós chamamos de estrutura perversa. Nós chamamos de estruturas narcísicas. Estruturas que vão te machucar, que vão te maltratar. É incrível. Infelizmente, o termo utilizado, a expressão utilizada é o dedo podre. Não gosto desse termo, né? Não gosto de acreditar que tem algo podre em você. O que você está vivendo é uma repetição de uma emoção da infância que você não está sabendo se soltar. Você não está sabendo mudar. Então, todas as vezes em que essa marca da sua infância, esse trauma com que você se relaciona, ele vem para a sua vida e impulsiona a sua decisão, você acaba escolhendo um relacionamento distorcido, danificado, um relacionamento ruim. É por isso que a gente encontra pessoas que vivem a dependência emocional saindo de um relacionamento para o outro, de um relacionamento para o outro, mas muda-se o endereço, muda-se o relacionamento, mas as consequências são as mesmas, sempre muito danosas, sempre muito tóxicas, muito violentas às vezes. Na maioria dos casos é violenta. E por que isso acontece? Porque enquanto você não aprender a cuidar desse relacionamento interno, acreditando que o outro tem que decidir a sua vida e o outro vai te salvar, e acreditando que você continuar fugindo de você mesma é o melhor caminho, você vai continuar pulando de um relacionamento tóxico para o outro, ativando em você todas as dores tóxicas daquela menina da primeira infância. Então hoje eu quis trazer para você, nesse nosso conteúdo de troca muito boa, uma parte prática e bem dinâmica de como se observar e como buscar melhorar para sair de uma dependência emocional. Nós somos seres, vou falar como eu falei no comecinho da live, nós somos seres interdependentes. A Tati Lima não vive sozinha, você não consegue viver sozinha. A nossa estrutura emocional para se desenvolver precisa do outro, isso é saudável. O que não é saudável é você entender que somente o que o outro faz e diz é importante e quem você é não é importante. E esse sistema de humilhação, de autorrejeição, de autopunição, de culpa e de vergonha de si, ele foi instalado lá quando você era pequena. Vindo estudar com a gente, você vai entender que até mesmo quando você estava sendo gerada no ventre, porque na verdade algumas marcas e feridas traumáticas são feitas ainda no ventre, quando você é um feto e não tem nem noção do que está acontecendo. E aí quando você cresce, recebe toda a energia, recebe todas as informações, aquilo só vai piorando. E aí você está agora na vida adulta, está agora na sua juventude, precisando buscar relacionamentos, e aí vai buscar relacionamentos que vão te direcionar para você sentir o quê? As dores do começo. Então, para sair dessa dinâmica tóxica e adoecida, para viver uma vida de qualidade, para viver uma vida de relacionamentos saudáveis, você precisa aprender a mudar essa situação interna. E aí olhar para si é um percurso de aprendizado, como eu estou dizendo, que você precisa de alguém que te instrua, porque sozinha você não vai olhar, você vai parar. Ou você vai conseguir suportar durante um percurso, se observar sozinha, e depois você vai começar a trazer à tona, a trazer à sua memória as mesmas informações tóxicas lá do começo. Você não vai conseguir virar a chave, entende? Por quê?
porque existe um mecanismo dentro do seu inconsciente, existe um mecanismo na sua alma prontinho para fazer isso. Ele já faz isso há quantos anos? Há quanto tempo você vive relacionamentos e se percebe dependente? Tenta sair, mas não muda. É porque dentro de você tem algo que vira e bloqueia e que direciona você para o mesmo caminho tóxico. Mas eu sei que é possível mudar esse percurso, eu sei que existem estratégias para sair disso e eu sei que você, desejando de verdade, você vai aprender a romper essa barreira, olhar para você e entender que você pode se permitir ser mais leve, mais livre e mais feliz, tá certo? Vou estar encerrando essa live de hoje. Obrigada, gratidão por você que está ao vivo com a gente, tá? Pessoal que vai assistir essa live na nossa plataforma online, quem está inscrito já nos nossos cursos, ó, meu beijo, meu cheiro, como eu faço sempre, né? Um carinho aqui, porque está sendo muito importante, está assim, transformando vidas. Todas as vezes que a gente recebe uma declaração lá na nossa plataforma de cursos online da comunidade Transformar, eu fico super feliz, porque tá acontecendo, sabe? Tá chegando para muita gente, tá realizando, tá ajudando a vida de muitas pessoas. Então, se você ainda não conhece, corre para nossa plataforma, @comunidade transformar é o nosso Instagram, e ali você vai ter acesso aos nossos cursos e formações totalmente online comigo. As lives, os estudos e outras coisas boas mais, tá certo? Então é isso, vou estar encerrando a nossa live. Se não está inscrito no canal do YouTube, se inscreve lá. E a gente se vê amanhã às 13h30, tá bom? Como eu faço sempre, um abraço. Coloque as mãos aqui, ó, na terra das suas emoções, dos seus pensamentos, no seu céu e na sua terra, ó, céu, pensamentos, terra e emoções. Nós vamos agradecer ao Criador dizendo gratidão. Gratidão porque até aqui tem nos ajudado, gratidão por cada horário que a gente pode estar falando um pouco e trocando boas informações para ensinar o bem. Gratidão por quem assiste a gente, gratidão por quem está na plataforma, gratidão, Criador, porque a tua presença tem sido real e todos os dias, um dia de cada vez, nós temos visto o teu amor e sentido a tua presença. Gratidão porque as vidas que estão ouvindo a nossa voz, ouvindo esse conhecimento, têm declarado as transformações. Gratidão pelas pessoas que têm chegado até a comunidade e transformar. Gratidão. Tá certo? Então é isso.